e, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze depressa. Bem, presta atenção no Senhor Jesus. Interessante, queridos, igual o nosso irmão Divina falou aqui nesta noite, que é tudo da família, mas a impressão que nós temos é que é um culto quando o Senhor nos alerta sobre a sua vinda, né? E a pergunta que queimava no meu coração quando eu estava ali sentado, ouvindo aqui as oportunidades, ouvindo tudo que os irmãos falavam, é: se for hoje? Sabe, queridos, culto, a gente cultua, né? Paulo vai dizer muito bem, né, que nós temos que ter um culto racional, né? A gente cultua em espírito, em amor, agitado, falando em línguas, se o Senhor nos permitir, mas entendendo e compreendendo a mensagem toda do culto. E a pergunta que fica para nós aqui, para mim entrar aqui na mensagem, é essa: se for hoje, se Jesus voltar agora, se a trombeta tocar agora, será que nós iremos subir com Jesus? Será que nós encontraremos com Ele nos ares, como nós cantamos constantemente? É uma pergunta que a gente tem que pensar a cada momento, porque se a gente não tiver com uma vida muito lá, tranquila, a gente tiver com alguns problemas para resolver, é tempo de nós nos humilharmos aqui nessa noite e dizer: Senhor, me perdoa, me lava, me limpa, porque pode ser hoje que o Senhor volta, eu quero subir com o Senhor. Refletir sobre isso. Porque eu não quero também aqui fugir do tema, né? Que é o culto de família, mas aprova o Senhor pela misericórdia dele me trazer, né, essa palavra para esse. E é interessante que quando eu meditava nela, uma palavra muito conhecida, né, sobre a traição de Judas, aonde Jesus, ele vai se levantar ali e vai dizer: um de vós vai me trair. Interessante que a primeira pergunta que eu me fiz, eu me coloquei no lugar daqueles discípulos. Imagina Jesus, nos últimos momentos, na última ceia, ele reúne sua família, né? Reúne os seus discípulos, e aqui em João a gente vai falar da parte que ele lava os pés dos discípulos, como um sinal de exemplo, como um sinal de humildade, e sequencialmente naquilo ali, Jesus vai falar uma palavra que vai assustar a todos. Porque no meio daquela celebração ali, ele vai se levantar e vai dizer: olha, um de vós há de me trair. Pergunta complicada. Na verdade, é uma exclamação que Jesus deu ali, né? Uma afirmativa, dizendo: olha, um de vós há de me trair. E aquilo pega todos de surpresa, porque todos não. Pega quase todos de surpresa, porque eles ficam assustados. E a Bíblia vai dizer que eles começam a perguntar um para o outro: quem será que vai? E interessante, queridos, que meditando de maneira profunda nesse versículo, o Senhor vem falar comigo sobre intimidade com o Senhor. Porque quando a gente avalia, eu estava pesquisando algumas coisas sobre intimidade, e é interessante que eu vi que existem intimidade que não tem tanta proximidade, que é a intimidade que muitas das vezes a gente tem com um colega, com um amigo, onde a gente não tem lá até muito contato físico, por assim dizer, mas fazemos algumas brincadeiras, conversamos. É um tipo de intimidade. E no meio daqueles discípulos, existiam algumas pessoas ali que tinham esse tipo de intimidade com o Senhor. Estava próximo, conversava, às vezes até brincava um pouco. Tinha pessoas desse tipo. Tem um outro tipo de intimidade que talvez seja mais profunda, né? Que é a intimidade que tem no casal. Tem mais proximidade, tem mais coisa. E existe um outro tipo de intimidade que é uma intimidade que ela tem uma liberdade maior.
Aonde tem-se muitas das vezes um contato físico, mas sem ideias erradas, onde tem-se uma liberdade de um brincar com o outro, de um abraçar o outro, sem ter a maldade na mente. E é interessante, gente, que quando a gente vai avaliar, dificilmente você acha no nosso meio, ou no meio da igreja, pessoas que têm esse tipo de intimidade. São raros, até na Bíblia, os exemplos de pessoas que têm essa intimidade, essa ligação um pouco maior. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso de Davi e Jonas, que a Bíblia vai dizer que eles tinham um amor, uma coisa muito diferente, uma ligação de alma. Tanto é que a Bíblia diz que quando Saul está perseguindo Davi, que ele quer a cabeça de Davi, que ele quer matar Davi, Jonas vai até ele e fala: Davi, foge porque meu pai quer matar você. De tanto carinho. E a Bíblia vai dizer que naquela despedida deles ali, eles se abraçam e choram fortemente. Tamanho amor de um amigo junto com a comunidade. E é interessante que ele diz que, quando a gente vai avaliar o texto, eu fiquei imaginando algo que me passou pela mente. Porque Jesus, ele vai bradar ali e dizer: olha, um de vós há de me trair. E aquele clima no ar, imagina aquele silêncio, imagina aquela interrogação. E é interessante que quando a gente vai avaliar o texto, queridos, praticamente nenhum dos discípulos de Jesus que estava ali teve a coragem de perguntar para ele quem ele era, que iria trair. Sabe por quê, queridos? Porque muitas das vezes nós temos uma intimidade um pouco superficial, como por exemplo pode ser o caso de Pedro, que estava ali, que era o líder. Talvez aqui, conjecturando aqui, alguns discípulos perguntou ao Pedro: pergunta você para ele, quem é que vai trair? Eu imagino Pedro olhando e dizendo assim: ele me colocou como líder, à frente desse povo, só que eu acho que eu não tenho tanta intimidade assim para esse povo. Aí talvez tinha um outro ali que também participava, onde que Jesus ele ia também, que era Tiago. Era um pouco mais íntimo. Talvez alguém perguntou para ele: Tiago, pergunta você para ele, quem é que vai nos trair? Isso tem um pouco mais de intimidade. Talvez Tiago olhou e falou assim: eu tenho intimidade, já participei, às vezes ele levava a gente, chamava para poder ir junto, mas eu não tenho essa intimidade toda para perguntar. É interessante que eu fui analisando e fui percebendo que às vezes nós somos colocados como líderes, à frente de uma liderança, mas existem coisas que nós não temos liberdade, ou nós não temos intimidade suficiente para receber Jesus. Às vezes nós somos colocados como aqueles que sempre estão apoiando, que estão juntos, estão do lado, mas quando chegam situações complicadas, talvez nós não temos intimidade suficiente para entender aquilo que Jesus está falando. E é interessante que no contexto vai nos dizer, queridos, quando a gente vai avaliar, e bateu-se uma preocupação geral. Quem será? Será que vai ser ele? Não, será que é eu? Olha a preocupação, queridos. Eles estavam numa celebração. E quando Jesus libera essa palavra ali, há uma preocupação geral. Quem seria o traidor? O foco muda completamente. E já percebeu, queridos, que muitas das vezes a gente fala assim: não, Senhor, eu estou firme contigo. Eu estou aqui do lado a lado, nós estamos juntos, Jesus. Mas de repente, nós somos surpreendidos com uma pergunta, nós somos surpreendidos com uma interrogação divina de Cristo, e nós ficamos com o foco desviado e com a cabeça cheia pensando: mas será? Mas será? Mas será? É porque muitas das vezes, queridos,
está faltando na nossa vida intimidade. Porque é interessante que eles que alguns estão olhando para o outro, e eu aqui conjecturando mentalmente, não sei quantas pessoas que tinham ali, mas talvez me pergunta você, Jair, pergunta você, pastor Jorge, pergunta você, e ninguém queria perguntar. Mas de repente a Bíblia vai dizer, queridos, que eles olham e eles observam que tem alguém que está bem pertinho de Jesus. Tem alguém que, diferente da maioria que está preocupado se é ele, se é ela, se é aquele, se é aquela, alguém que não está com essa preocupação nenhuma na mente. Alguém que está aproveitando aquele momento, o nosso modo é muito disso aqui, está entregando tudo para Jesus naquele momento. Alguém que não sabe o que vai ser daqui a 10, daqui a 15 minutos, mas ele está do lado de Jesus. E eu fiquei aqui imaginando na minha mente, queridos, ele deitado no colo de Jesus, olhando para o rosto de Jesus, e Jesus falando, alguém vai me trair, e ele, eu não estou preocupado com isso, eu quero estar esse momento aqui contemplando a tua face, pertinho, juntinho do Senhor. Alguém que não está preocupado com isso, queridos, ele está reclinado no peito de Jesus. Sabe qual é o problema maior, queridos, nosso? É que muitas vezes as pessoas que estão à volta não julgam e dizem, olha, esse aí é o crente chiclete. O negócio dele é só Jesus. Ele só quer ficar com Jesus, só fala de Jesus. Ele está grudado, não fala mais outra coisa, só quer Jesus. Aí as pessoas muitas vezes não entendem que essa amizade que você tem com Cristo, que esse contato que você tem com Cristo, que esse carinho que você tem com Cristo, aí Jesus se levanta e fala, alguém vai me trair, mas João não está preocupado com isso. Ele está dizendo, Senhor, eu quero aproveitar esse momento pertinho, Senhor. Interessante que ele diz que muitas vezes as pessoas que não têm essa intimidade, elas vão criticar você. Muitas das vezes as pessoas que não têm essa intimidade, elas vão olhar e falar, olha, chato, só fica na cola de Jesus. Onde Jesus está, ele está indo atrás. Não larga por nada. Ei, crente, dá um tempo. Deixa Jesus respirar. Deixa Jesus tomar o ar. Tem muita gente que está assim, queridos. Sabe o que Jesus está falando aqui para mim, para você nessa noite, queridos? Que muitas vezes você é esse crente que é grudado, que fica chicletinho do lado de Jesus, na cola de Jesus. Tem muita gente dizendo assim, olha, o crente chato, o crente enjoado, mas na hora que precisarem, vão olhar e dizer assim, aquele ali tem intimidade com Jesus. Não está preocupado. E o primeiro ponto que eu achei interessante aqui, queridos, aqui, de todos que estão ali, o único que não está preocupado com quem é o traidor, em saber quem é o traidor, é João. Ele está reclinado no colo de Jesus. Imagina você, queridos. Você nesse momento ali, você deitado no colo de Jesus, olhando para a face dele. Aqueles olhos brilhantes. Aquele sorriso maravilhoso. Enquanto todo mundo está preocupado, você está reclinado no colo de Jesus, dizendo, tu és bom, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. A tua voz é linda, Jesus. A tua presença é marcante. O Senhor está aqui pertinho, juntinho de você. Não há lugar melhor para eu estar. Intimidade. Muitos, às vezes, só ficam ao redor aqui. Acompanha de longe. Ouve. Está de longe. Mas está dizendo, não, eu quero estar perto, mas bem perto, mas bem perto, mas bem perto, mas bem perto. Aí é interessante, queridos, que muitas vezes as pessoas vão te criticar mesmo. É por isso que é difícil você ter amigos realmente fiéis. Porque nós mesmos, as pessoas criticaram e dizem assim, o que a pessoa vai falar? No nosso meio hoje em dia, né? Que
é muito preconceituoso, mas se você tiver um amigo que tem uma intimidade muito grande com ele, vai falar, esse negócio é esquisito. Essa amizade entre os dois aí não tá legal. Assim não é. Nossa, meio preconceituoso. As pessoas vão falar, então a gente fica meio assim, receoso. Aí nós perdemos a oportunidade, muitas das vezes, de compartilhar um amor verdadeiro de irmão para irmão com muitas pessoas. Nós nos preocupamos demais com o que as pessoas acham. Nós nos preocupamos demais com o que as pessoas vão falar. Nós nos preocupamos demais com o que as pessoas vão criticar. Mas eu estou dizendo para mim que você nessa noite, não se preocupe, venha, que você não vai me sufocar. Se você quiser ficar juntinho, cuidadinho comigo, eu estou aqui para te abraçar, para te colocar no colo, para te carregar. João está olhando assim, eu quero aproveitar essa oportunidade. Você imaginou isso? E a pergunta que me veio na mente foi assim: se eu soubesse que Jesus, eu viria Jesus pela última vez, seria o último momento que eu estaria com ele na presença física dele ali, e depois ele morreria, o que eu faria? Aí eu vou observar esse contexto, eu vou vendo os discípulos discutindo. Quem será que é? Quem será? Será que é ele? Será que é ela? Será que é ele? E o João está ali falando, não, eu vou aproveitar. Eu quero aproveitar o máximo da presença dele. É por isso, queridos, que quando você vem para a igreja, queridos, se derrame, aproveite o máximo da presença dele, porque ele está aqui nessa noite, ele está passeando aqui no nosso meio, está dizendo, se você quiser, eu estou aqui, aproveita a minha presença. Aí, queridos, imagino eu, os críticos. Olha, ninguém quer perguntar. Ninguém. Estou curioso. Também estou curioso. Todo mundo curioso. Aí eles, Pedro olha, Pedro vai dizer que Pedro dá sinal, se invejou. Imagina que chama João, você falou, João, não deita no colo. Jesus. Aí João, queridos, imagino eu, sem medo, sem receio. Ele vira para Jesus e fala, Jesus, quem é que vai te dar? Eu acho interessante, queridos, que João pergunta numa naturalidade tão grande, porque ele tem a certeza que ele não é. Por quê? Porque ele não está preocupado com nada daquilo. Ele quer simplesmente adorar, glorificar, exaltar a Jesus naquele momento. Aí a Bíblia então diz que João vai e pergunta. Aí Jesus responde para ele: aqui, a quem eu der o bocado molhado. Interessante, queridos, que eu fui ler os evangelhos. O único evangelho que vai mencionar isso é só o evangelho de João. O único evangelho que menciona é o evangelho de João. E eu fui ler, eu fui perceber, queridos, que todos estavam ali, naquele momento, não ficaram sabendo quem era. Mas João soube. Todos que estavam naquele momento ali ficaram com aquela pulga atrás da orelha, com aquela interrogação na mente: quem será? Quem será? Quem será? Mas tem alguém que soube ali. Não sei se você entendeu, queridos, mas aqueles que têm intimidade com Deus, Deus vai revelar coisas, Deus vai trazer coisas que não traz qualquer. A gente às vezes fica meio assim, né? A gente olha uma pessoa que muitas vezes fala assim, mas chegou agora. Mas como é que Deus fala com ela? Como é que Deus usa ela? Como é que Deus abençoa com ela? Como é que Deus revela ela? Mas você não conhece a intimidade que aquela pessoa tem. Aí nós estamos chamando a atenção aqui nessa noite para isso, queridos. Intimidade com o Senhor. Ele quer que vocês se abram, queridos. Se
tire essas máscaras, que tire tudo isso, e que se entregue e diz: Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu quero aproveitar a tua presença a cada minuto. Jesus naturalmente vira para João e fala: João, aquele que eu devo caminhar. Sabe o que eu acho interessante disso? Que Jesus conta para João, mas João não é igual nós. Fofoqueiro. Sai espalhando para os outros, falando: não, ó, foi fulano. Presta atenção. Na hora que ele levantar isso, é ele. Certeza. Jesus conta para João, João fica caladinho. Porque a Bíblia vai dizer no final que a gente lê no texto aqui, que os discípulos ficaram sem entender quem era. Aí, queridos, por que Jesus, a pancadinha que o Senhor me deu, eu quero compartilhar com a igreja, por que Jesus não revela as coisas para você muitas vezes? Por que Jesus não revela as coisas para mim muitas vezes? Porque, com todo respeito, com o perdão da palavra, tem vezes que a nossa língua não cabe na boca, a gente sai falando para todo mundo. Jesus revela alguma coisa boa para a gente, traz algo poderoso no nosso coração, mas a gente não contém, a gente sai falando para os outros. Nós fazemos constantemente isso, por quê? Porque nós não temos intimidade suficiente para guardar alguns segredos que o Senhor quer colocar na sua vida. O Senhor está trazendo para mim e para você nessa noite. Ele quer ter intimidade com você, porque o Senhor quer revelar coisas profundas ao teu coração. E existem coisas, queridos, que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a sua vida, queridos, que Ele não quer que você conte para ninguém, ou pelo menos por agora. A pergunta que fica nessa noite é: Jesus pode contar com você? Sabe que você tem esse tipo de intimidade com o Senhor? Porque ninguém queria perguntar, todo mundo estava com medo. Aí João pergunta, Jesus responde. Sabe por que muitas vezes as respostas de Jesus não chegam até nós? Porque não tem intimidade com Deus. E quando eu não tenho intimidade tão profunda assim, queridos, eu às vezes confundo a voz dele. Quando eu não tenho intimidade tão profunda assim, queridos, eu às vezes não sei o que Jesus quer da minha vida. Quando eu não tenho intimidade, queridos, eu fico preocupado. Como é que vai ser? Como é que vai ser as coisas? Como é que vai se dar? Mas quem tem intimidade íntima, profunda, entende os mistérios de Deus, ouve a voz de Deus e Deus lhe responde. Deus lhe responde. É tão interessante, queridos, que João, mais para frente, tranquilo, vivendo sua vida, pregando o evangelho, é preso. Mesmo na prisão, Jesus ainda vai se revelar a João de maneira profunda. E ele vai escrever o que nós conhecemos como Apocalipse. Mesmo Jesus quer se revelar a nós, Deus. Mas o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite. Ele quer intimidade. Eu perguntei aqui no começo, mas se Jesus voltasse hoje, como é que nós estaríamos? Sabe que nós temos intimidade profunda assim com o Senhor? Porque a Bíblia vai dizer que nós somos a noiva do Cordeiro, queridos. E até onde que eu sei, pelo menos onde eu casei, eu sei que o noivo tem intimidade com a noiva. Só que se nós não temos intimidade com o nosso noivo amado, queridos, como é que ele vai nos levar para junto dele? Para aquelas bodas, para aquele grande dia, não tem como. Aí o Senhor usa lá aquele pensamento dizendo: eu quero intimidade com você, mais profundo, algo mais profundo, algo mais profundo. Chega, queridos, nós vivemos a superficialidade, um evangelho superficial. O Senhor está dizendo para mim, para você aqui nessa noite: eu quero mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo. Queridos, o que é interessante, eu fico assim
Poucos são as pessoas que tinham uma intimidade profunda com Deus. Tinha grandes profetas? Tinha. Teve grandes reis? Teve. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o único que Deus ousou chamar de amigo foi Moisés. Eu falo com o profeta visões, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face como um amigo. Sabe que isso vai de encontro àquela palavra que diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque nem todos querem esse nível de intimidade com Deus. Aí o Senhor está dizendo: eu quero me revelar a você, eu quero falar no teu coração, eu quero trazer coisas novas para o teu ministério, para a tua vida, para o teu crescimento espiritual, mas você está tão fixado na sua vontade, no seu desejo, naquilo que você acha, que você não ouve mais a minha voz. É tempo que o Senhor está dizendo que vai abrir ouvidos espirituais, que vai tocar em corações, que vai tocar em vidas, que vai restaurar vidas, porque o Senhor quer falar a cada um de nós. O João está ali. Está dizendo, talvez muitos criticando, dizem: ô João, dá um fôlego para Jesus. Sai um pouquinho de cima, João. Você fica na cola de Jesus. Imagina eu, João, com um sorriso, respondendo aquele dizendo assim: eu não estou preocupado com vocês. Eu não estou preocupado com o que vocês estão falando, com o que vocês estão reclamando. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Tanto é, queridos, que quando Pedro, revoltado, vou pescar, aquela coisa toda. Depois, de repente, Jesus aparece na praia. A Bíblia diz que quando eles estavam no barco, a primeira vez dizia: ó, Pedro, é o Senhor que está ali. É João. Eles correm na praia. E uma pergunta intriga a todos no final aí, né? O pessoal vê, todo mundo comentando, as pessoas perguntam: Senhor, e desse? O que vai ser? Jesus vai até responder, né? Se eu quero que ele fique, o que te importa? Segue-me tu. Mas é interessante que João está constantemente seguindo Jesus, seguindo Jesus, seguindo Jesus, seguindo Jesus. Só que a maioria de nós paramos no meio da caminhada. A maioria de nós está estagnamos. A maioria de nós fomos impactados pela vida como ela está hoje em dia, corrida, agitada. A maioria de nós nos fechamos no medo, na vergonha, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. Me lembro que antigamente, quando eu não era crente, eu via os irmãos descendo para a igreja. Bíblia debaixo do braço, terno, gravata, onde que eu morava. Um sol, às vezes de manhã cedo, vazio. E passava o tempo. Você que passava na rua onde a gente estava ali? Ia, continuava. O que é interessante é que as pessoas veem muitas vezes o aparente, o visual, o hoje, o agora, o momento, mas ninguém sabe o que você passa na sua intimidade. Ninguém sabe o que você passa quando você está sozinho. Mas aquele que tem intimidade com Deus, queridos, ele entra no seu quarto, ele fecha a sua porta e ele começa a falar no secreto com Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus é aquele que vê no secreto, que ele te responde, aleluia. Tem muita gente, queridos, que já perdeu essa intimidade. Tem muita gente que já não se dobra mais para falar com Deus. Tem muita gente que já não pega a palavra do Senhor dizendo: Senhor, a tua palavra é a tua presença, então eu quero me agarrar a ela, Pai, com unhas e dentes, ó Pai. Eu quero meditar, eu quero ler, eu quero crescer nela, eu quero crescer constantemente com a palavra que eu vou. Para muitos de nós, queridos, a palavra já é pesada, é cansativa. Para muitos de nós, essa palavra que simboliza a presença de Deus na nossa vida, queridos, a presença de Jesus na nossa vida é cansativa.
texto está meio grande. Esse texto está cansativo. Depois eu leio. A maioria de nós, quando o Espírito Santo desperta, fala assim, lê a passagem, medita. Obrigado, Elise. Eu esqueci o franelinho. Deus abençoe. A maioria de nós, queridos, perdemos a vontade. E é interessante, queridos, que o Senhor está sempre falando conosco. Essa mensagem, eu estava no carro ouvindo uma canção, o Espírito Santo moveu meu coração e falou, observou o que Jesus falou? Estava dirigindo. Falei assim, eu observei mais ou menos, eu não li a Bíblia, nossa, chegar em casa agora e li. Amém. Cheguei? Vou meditar. O Senhor está sempre falando conosco. É por isso que muitas pessoas falam assim, olha, você recebe uma oportunidade de você negar. Por que você vai negar uma oportunidade se o Senhor sempre está te dando palavras? O Senhor sempre está falando com você. O Senhor sempre está falando com você em todo tempo, queridos. Nós sofremos hoje em dia, queridos, porque nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Nós temos dificuldade. O inimigo tem tampado os nossos ouvidos espirituais hoje em dia de tal forma que nós não conseguimos mais ouvir. Não estou falando de pregação somente, porque o Senhor está todo o tempo falando conosco. Aí às vezes nós vamos para o joelho, para orar ao Senhor, eu falo, Senhor, mas o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não me responde. Imagina Jesus dizendo assim, eu estou respondendo você desde cedo. Desde a primeira oração que você fez, estou respondendo, já te respondi, já te falei, já pus a resposta, mas você não entendeu. Olha, Jesus fala. Todo mundo está preocupado. Por quê? Quem será? Nós nos preocupamos muito, queridos. É interessante que, quando nós não temos culpa no cartão, vamos dizer assim, nós temos a consciência limpa, querido. Por que eu vou me preocupar? Imagina aquela cena ali, todo mundo reunido ali, o pessoal começa a discutir. Mas quem será? O João está entrando comigo e diz, eu não sei quem sou eu. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou no lugar onde eu queria estar. Eu estou perto de onde eu queria estar. Eu estou junto de quem eu queria estar. Então isso não me atinge, isso não me abala, eu não estou preocupado com isso. Eu quero a presença de Jesus. Sabe, queridos, o que o Senhor fala no meu coração aqui nesta noite, queridos, é que o que tem preocupado a sua vida e tirado o foco da presença dele. Porque nós temos preocupações demais hoje, que nós criamos. Nós criamos preocupações para nós. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, e nós vamos empilhando problemas. Nós vamos empilhando problemas. Aí Jesus, imagina Jesus olhando e falando assim, bacana, Senhor. Empilhou um monte de problema aí. Mas você não arrumou um tempinho para poder falar comigo. Aí daqui a pouco, Jesus não vai falar isso conosco, né? Uma educação muito grande. Mas daqui a pouco nós pegamos aquela montoeira de problemas, aquela montoeira de está esquentando na nossa cabeça, está fazendo a gente ficar doente. Aí nós vamos para levar Jesus aqui, ó. Resolve para mim. Assim, queridos. Nós crentes hoje em dia estamos assim. Jesus, eu não mando mais resolver, eu tentei. Eu não consigo, resolve para mim, hein, Jesus. Jesus é tão misericordioso, queridos, que ele não resolve para nós. Resolve, mas se a gente parasse um pouco e falasse, Senhor, primeira hora do dia é do Senhor. Ah, não estou chorando. Eu vou orar. Tem que fazer isso. Eu vou orar.
Intimidade, queridos. Nós estamos perdendo isso. Jesus é misericordioso, Ele tem misericórdia de nós. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos perdoa. Mas Ele não se revela a você e a mim com profundidade, porque nós estamos distantes dessa intimidade que tinha. Nós ficamos falando, Senhor, mas eu queria fazer isso, eu queria ser aquilo, eu queria ser aquilo outro, eu queria ser igual ao fulano, eu queria ser igual ao Bertano, mas quando nós vamos olhar a vida de intimidade de fulano, de Bertano, você se arrepia e fala, para mim não dá assim não. Queridos, o interessante é porque quando a gente olha, por exemplo, pregadores, cantores, não são todos, né? Mas alguns a gente se assusta. Algum eu, particularmente, quando eu estou vendo alguém pregando, eu falo, nossa, que palavra que o Senhor também. Eu falo assim, eu queria pregar assim também. Sabe quando a gente vai analisar a vida do pregador, eu particularmente gosto de fazer isso, de ver quem que é, pessoa, tudo. Eu falo, estuda direto, é teólogo, é não sei o quê, busca. Aí eu fico com vergonha de falar assim, eu estou meio estagnado para buscar mais. Se o Senhor quiser me usar mais, eu tenho que buscar mais. Se o Senhor quiser me revelar coisas grandes, eu tenho que ir mais profundo, porque senão não vai, queridos. Cantores, muitas das vezes, pessoas que passam a noite toda, tem pessoas que intercedem, que clamam, que oram pela vida das pessoas, que fazem corrente de oração para aquelas pessoas, para que o louvor flua, para que Deus cure, para que Deus batize. Aí, às vezes, a maioria de nós vamos dizer assim, vai que eu tenho uma oportunidade hoje, vou preparar aqui um louvor, Mari, se me der a oportunidade, eu canto esse. Aí Deus quer dizer misericordioso demais, que não aceita, né? Ele fala, amém. Por causa das pessoas que estão aí, que precisam ouvir, de receber, eu vou te usar nessa noite. Mas eu quero mais. A gente prega, a gente estuda e tal, mas o Senhor fala comigo. Eu estou falando essa palavra. Vou te usar a palavra, mas eu quero mais. Mais profundidade, queridos. Estava vendo algo esse dia. E a pessoa falou algo interessante. Diz assim, olha, tudo que nós temos que ter na vida, que nós vamos crescendo dia por dia, é constância. Então, se eu peguei, por exemplo, uma coisa para me fazer hoje, queridos, eu aprendi como é que faz tudo, mas eu tenho que continuar me aprimorando aqui, meditando, pesquisando, evoluindo, correndo atrás. Para quê? Para que eu me aprimore a cada dia mais. E a cada dia mais que eu for tendo intimidade, o Senhor vai me revelando coisas grandes. Quem não acha lindo? Quando nós pegamos a palavra de Paulo, que Paulo vai dizer, né? Conheço um homem aqui no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei, como João Paulo leu aqui, não foi isso? Que foi até onde? É o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Pensa num homem desse mesmo. Eu fico imaginando o que Paulo viu. Imagina a visão que Paulo teve daquela maravilha toda. Aí talvez um de nós venha assim, Senhor, eu queria ser como Paulo. Eu queria ver o que Paulo viu. Eu queria contemplar aquilo que Paulo contemplou. Aí o Senhor, se nos respondesse, você tem que ter pelo menos metade da intimidade, da profundidade da adoração que Paulo tinha. Nós olhamos João, querido. Teve a revelação grandiosa de Jesus, escreveu ali Apocalipse. Talvez você diz assim, Senhor, eu queria ser, Pai, como João, que o Senhor me revelasse coisas grandes. Eu estou dizendo assim, mas precisa de mais profundidade, precisa de mais intimidade, precisa mergulhar um pouco mais fundo. Precisamos mergulhar mais, queridos. Porque Jesus ali só fala com João. João é o único que sabe quem é.
João se mantém calado, não revela para os seus irmãos naquele momento ali. Depois ele vai escrever o Evangelho e ele vai colocar ali. Mas naquele momento ele não revela para os seus irmãos. Calado. Porque tem segredos que Deus quer trazer somente para você. Tem segredos que nós compartilhamos só com pessoas que nós temos grande intimidade. Tem segredos que nós só vivenciamos com pessoas que nós temos grandes intimidade. Porque nós confiamos. Aí a pergunta que fica para mim e para você aqui nessa noite é: você confia em Jesus? Jesus pode confiar em você? Porque Ele morreu, Ele deu a sua vida por você, Ele te limpa, te lava, te cura, te restaura, te perdoa, mas Ele quer um pouquinho mais de intimidade. Sabe, nós temos que sair desse grau que nós encontramos de intimidade e falar: Senhor, me faz mergulhar um pouco mais profundo. Só que interessante, queridos, que quando a gente avalia, a gente fica meio com medo, né, com o pé atrás. Porque a palavra que o Senhor trouxe no meu coração é: vai doer. Você vai sofrer. Vão te criticar. Não vão dar tapinha nas suas costas. Muita gente vai se afastar de você por causa disso. Vão querer te matar, talvez. Vão querer acabar com a sua vida, talvez. Vão. Mas se você quer viver o sobrenatural, tem que ter intimidade. Quem quer viver o sobrenatural tem que passar por tudo isso. Quem quer viver o sobrenatural tem que viver nesse nível. É interessante, querido, porque eu gosto também, eu corro atrás dos meus sonhos. E nós vivemos de pregações muitas vezes dizendo que o Senhor vai te dar isso, o Senhor vai te dar aquilo. Mas nós esquecemos uma parte na Bíblia que o Senhor diz: olha, eu vou te dar perseguição, eu vou te dar luta, eu vou te dar dor, eu vou te dar sofrimento. Tudo isso eu vou te dar por amor a Deus. Nós pulamos essa parte da Bíblia. Aí quando nós começamos a sofrer, nós falamos: Senhor, mas está pesado. Senhor, falei com você que você ia ter. Senhor, mas estão me perseguindo demais. O diabo está se levantando contra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Está se levantando contra você, que me representa ou diz que você é alguém de Deus. Nós temos que parar com isso, queridos. Eu não vejo no contexto bíblico hora nenhuma os discípulos acabando dizendo: Senhor, estão me perseguindo, Senhor. Roma está pesando a mão sobre mim, Senhor. Faz alguma coisa. Não, Senhor, tira essa perseguição. Eu não vejo hora nenhuma os discípulos falando isso. Estão perseguindo, estão passando luto, estão orando, estão clamando, estão buscando, e Deus está fazendo a obra. O Senhor quer intimidade conosco, queridos. O Senhor quer se comunicar, ou quer se unir a você de uma maneira mais profunda. Porque nós somos noiva do Cordeiro. O Senhor está dizendo: minha noiva tem que ter intimidade comigo. Minha noiva tem que se ligar a mim. Há um compromisso, há uma aliança que nós fizemos no sangue e no corpo de Cristo. Está dizendo: vocês foram aliançados comigo e agora vocês são a minha noiva amada. E é preciso intimidade. Você vai buscar sobre os seus pés essa noite, queridos? Eu quero aqui orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, queridos, porque o Senhor, Ele trouxe ao meu coração que Ele quer revelar muitas coisas para muitas pessoas aqui nessa noite. Esses segredos que o Senhor quer trazer ao teu coração, ao meu coração aqui, nesta noite, que nós por enquanto não estamos preparados para isso. Mas o Senhor está dizendo assim: ó, a misericórdia dele é grande, é infinita. Ele vai preparar o teu coração aqui nessa noite para você
receber algo grande dele. Sabe, queridos, o Senhor quer se comunicar com a gente. Relacionamento. A palavra do Senhor nos diz que quando Ele põe ali Adão e Eva ali no jardim, que na viração da tarde o Senhor descia ali para ter intimidade, para ter relacionamento com o homem. E ao longo do tempo o Senhor sempre quis se relacionar com o homem. Apesar do pecado, apesar da queda, o Senhor sempre levantou alguém para que fosse o elo de ligação entre Deus e a humanidade. Até chegar a Jesus, que nos ligou por completo, Pai, que fez essa ponte, que ligou esse abismo que nos separava de Deus muitas vezes. O Senhor fez essa ligação, essa ponte. E todas as vezes o Senhor nos visita, querido, porque Ele quer intimidade com você. Todas as vezes o Senhor nos visita porque Ele quer se revelar. Quer se revelar a mim. A pergunta que eu faço nessa noite para a gente orar aqui: você quer que o Senhor se revele a você? Porque a gente vai ver os pregadores, queridos, homens que horas de oração, dias de oração, entregas totais a Jesus, e a gente se admira com eles, né? Charles Spurgeon, John Wesley, vários outros. A gente fala, Senhor, mas como foram usados esse homem? Estou dizendo, Senhor, que revelei a eles. O coração deles estava sensíveis. Eles não estavam ocupando a sua mente com as preocupações, com as coisas desse mundo, mas eles queriam ouvir a minha voz. Eles pararam para ouvir aquilo que eu tinha falado com eles. Eu quero orar nessa noite, queridos, para que Deus possa esvaziar sua mente da preocupação. A palavra do Senhor vai nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Lógico, nós temos compromissos, temos coisas a resolver, temos. Enquanto estivermos atendo, nós temos preocupações, temos uma série de coisas para poder fazer. Mas primeiro é o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Deus quer que você busque primeiro Ele. Não é segundo, não é terceiro, não é em quarto lugar, não é a última hora do dia. Deus quer que você busque em primeiro lugar o reino dele. Quero orar com essa noite, queridos, para que Deus possa abrir o nosso entendimento. Falo de mim. Para que Deus possa nos despertar, queridos, para buscar Ele. Não pode parar de pedir, queridos. A gente pede muito. A gente pede demais. Senhor, abre porta de emprego. Senhor, cura fulano. Senhor, salva fulano. Amém, nós temos que orar. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, faz aquilo outro. Pede. Senhor, não sei o que. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de uma coisa nova. A gente pede muito. E a gente esquece de pedir e fala: Senhor, fala comigo. Senhor, toca no meu coração. Senhor, arranca, Deus, esse eu aqui, ó, está crescendo dentro de mim e querendo voltar de novo. Eu já sepultei, eu já matei ele no batismo, mas ele está querendo voltar de novo. Senhor, me ajuda a sepultar novamente ele. A gente pede, e a gente não recebe porque a gente pede de maneira errada, queridos. A Bíblia vai dizer isso para a gente. Eu estou dizendo, Senhora, é tempo de nós pedirmos de maneira correta. No meio da perseguição, fala: Senhor, me acrescenta a fé. No meio da dor, fala: Senhor, me acrescenta força. Aleluia. No meio da dor, fala: Senhor, me dê aqui o alívio, Senhor. Mas deixa eu continuar. No meio da fome, fala: Senhor, está difícil, está com fome. Mas o Senhor vai prover. No meio do sofrimento do coração, da angústia, fala: Senhor, está assim, mas eu não desisto. Eu não vou voltar atrás. Eu vou seguir em frente, porque o Senhor vai fazer algo diferente. O Senhor vai fazer algo novo. Me dá força.
continuar. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos cansados, Ele dá força ao cansado. Quando nós estamos aflitos, Ele vem, acalma o nosso coração, acalma a tempestade da nossa vida e nos conduz a seguir em frente. O problema é que Ele abre porta, Ele que faz muita coisa, e nós paramos falando, opa, tá bom. Mas o Senhor nos diz aqui nessa noite, é para continuar. Porque imagina a situação, que a gente sempre tem uma expressão, né? Nadar e morrer na praia. Imagina você pregou, você evangelizou, você louvou, vidas foram salvas, você louvou, pessoas foram curadas, e você está caminhando, está indo, mas na hora de chegar aquele grande momento, aquele grande dia, você fala, eu cansei, vou dar uma paradinha. Senhor, fui até aqui não dá mais para mim ir, eu vou parar. Atualmente eu sou, as pessoas são arrebatadas. Imagina o mouse olhando de um lado para o outro, irmão. A Ellen não está aqui. O Luiz não está aqui. O pastor Jorge não está aqui. A Denise não está aqui. Mas eu fiquei, misericórdia, Jesus. Não vai ter misericórdia. É tempo, querido. Nós mergulhamos um pouco mais profundo. Para termos realmente intimidade com Deus. Estamos com nossos ouvidos atentos, para que na hora que aquela trompeta tocar, aleluias, nós não abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Fechamos aqui, na hora que nós abrimos, olhamos para o lado, está ali Jesus maravilhoso, lindo, fala assim, eu vim te buscar, eu te falei, você está aqui comigo. Feche teus olhos, ele está no teu coração. Eterno, soberano, poderoso e bendito. Eu quero louvar o Senhor, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Nós, ó Pai, que somos falhos demais. Ai, nós, ó Pai, talvez, ó Pai, muitas coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas, ó Pai. E, ó Pai, junto com a multidão, me inclua aqui nessa noite, transforma a nossa vida, Pai. Sara, Pai, nosso coração, ó Pai. Talvez, ó Pai, muitos de nós aqui, ó Pai, acumulamos, ó Pai, ao longo da caminhada, algumas feridas. E algumas delas, talvez, ó Pai, dói demais em nós, ó Pai, e nós resolvemos parar. Para curar as feridas, ó Pai, e depois continuar. Mas a palavra do Senhor nos diz, ó Pai, que o Senhor cura as feridas enquanto nós continuamos fazendo a obra. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, talvez, ó Pai, o abandono, talvez o desprezo. Talvez o Pai, o coração está cheio de rancor, de ódio, Deus, por uma falta de oportunidade que teve. Talvez o Pai abandonou a caminhada, Pai, ou parou ali, Pai, no meio da caminhada, Pai, e falou assim, eu vou fazer só isso, porque eu estou decepcionado, porque eu estou envergonhado. Mas em nome do Senhor Jesus, eu clamo aqui nessa noite, Pai, toque em cada vida, Pai, em cada coração, ó Pai, arranque essa dor, esse sofrimento, Pai, tudo aquilo, Senhor, Pai, que vem tentando tirar a paz, ó Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abre o entendimento, abre o coração, ó Pai. Porque eu, Pai, ainda quero, e eu creio que a igreja ainda quer, ó Pai, intimidade profunda com o Senhor. Pai, nós ainda queremos que o Senhor se revele a nós, ó Pai. Nós ainda queremos que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai. Se revele, sim, ó Pai, com coisas, ó Pai, que talvez, ó Pai, já há muito tempo nós não ouvimos. Nos faça intimidade, Pai. Nos faz amar a Tua presença, Pai. Nos faz, ó Pai, ser diferentes. Pai, eu coloco cada um nas Tuas mãos, ó Pai. Agradecendo por essa oportunidade, pela palavra que o Senhor trouxe no nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, para que nós sejamos íntimos do Senhor. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor.